Olá, vamos para mais um Hangout com temas interessantes aí para o nosso conhecimento e abordagem cultural, ok? Vamos hoje falar sobre o que vem a ser arrependimento, arrependimento na teologia, metanoia, remorso e também novo nascimento. Então vamos aí. Muito bem. Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Arrependimento é muitas das vezes expressado pelo termo desculpa. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que, pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, como uma autoflagelação, por exemplo, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Punição que pode realmente ou não vir a penar. O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas ou o mal que acredite haver causado a algum ser, entidade sobrenatural em que creia. Essa sensibilização, a dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou, e como consequência sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não mais causar mal a outros. O arrependimento pode assim também ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Arrependimento na teologia. O conceito de arrependimento na teologia cristã relaciona-se à ideia de pecado. Segundo tal conceito, o ser humano arrepende-se de seu pecado quando toma consciência de que o praticou, reconhece a sua condição de pecador e deseja não cometer o mesmo erro. Neste sentido, o arrependimento é um dos elementos da Ordo Salutis, pois é condição necessária para a salvação humana. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o que vem a ser remorso. As pessoas sentem remorso quando temem serem punidas por erros que cometeram. O remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral, pessoal ou não, que obedecem. O remorso é mais intenso que a tristeza e implica um estado de longo prazo. Ao mesmo tempo, sugere um grau de resignação, o que atribui ao remorso um certo grau de dignidade. Em termos de atitude, o remorso pode ser estendido como algo entre a tristeza, que envolve uma aceitação, e a angústia, e que envolveria uma não aceitação. A palavra remorso tem origem latina, vem de remorsus, particípio passado de remordere, que significa tornar, morder, tornar a morder. Liga-se, portanto, a dilacerar, atacar, satirizar, ferir, torturar, atormentar. A própria etimologia da palavra já nos dá a ideia de como esse sentimento é doloroso e da angústia e até mesmo da vergonha que o acompanha. Isso vem da consciência de termos agido mal, geralmente vem acompanhado de arrependimento, culpa, lamentação. O remorso é um sentimento sobre os acontecimentos e atitudes do passado, é a sensação do que não era para ser dito, do que não era para ser feito. Pode se tornar uma doença, um grande desgaste, como, por exemplo, as dores de cabeça que não sabemos a razão, ou mesmo a vesícula a funcionar mal, ou até mesmo as palpitações. É o remorso a massacrar o corpo sem que percebamos. Está nas mãos de cada um curar o mal ou a dor que sentimos. Em algum momento da nossa vida sentimos remorso. Ele pode ser também um sinalizador
de que nos preocupamos ou deveríamos nos preocupar com algo importante que temos a aprender e assim servir de aprendizado para que possamos fazer melhores escolhas no futuro. Quando o remorso vira uma sensação de que fracassamos ou quando ficamos desapontados, esse sentimento traz muito sofrimento, que pode afetar nossa vida de forma negativa, a tal ponto de nos impedir de vivermos o aqui e agora. O presente não podemos viver o aqui e agora, o presente. Podemos ficar impotentes para usar nossos recursos internos, impedindo de realizarmos as mudanças positivas em nossa vida. Quando o remorso ultrapassa esses limites, ele deixa de ser produtivo e útil. As emoções, tanto negativas quanto positivas, sempre servem como aprendizado importante. Porém, quando vão além desse limite e passam a trazer problemas e dificuldades que não conseguimos resolver, indica que está na hora de procurar ajuda profissional. Novo nascimento. Novo nascimento, também chamado de regeneração, é uma expressão utilizada principalmente pelas igrejas protestantes para se referir à salvação ou conversão. O termo é utilizado em forma diferente pelas denominações cristãs. O termo é utilizado na Bíblia por Jesus durante a conversa com Nicodemos no 3º capítulo de João. A maioria das denominações cristãs acredita que a pessoa deve nascer de novo para se tornar cristã, porém depois do grande despertamento, que foram movimentos de restauração do protestantismo, ou seja, o avivamento, o conceito passou a significar mais do que isso, ampliando-se para significar uma mudança, às vezes radical, no comportamento ético, moral e nos ideais teológicos, né? Então nós estamos aí praticamente com essas definições e nós temos também bastante conteúdo a respeito do assunto na Bíblia Sagrada, também como cita aí a questão de Nicodemos, né? Nós observamos aí que Nicodemos realmente praticamente passou, né, pelo ensinamento do que seria o novo nascimento. Então, nós temos mais ou menos essas definições, né, a respeito do novo nascimento e regeneração. E não confundimos também com a questão do remorso, né? E uma palavra bastante interessante da qual origina praticamente esse arrependimento, essa mudança de comportamento, é a palavra grega metanoia, né? Metanoien, transliterado metanoien, meta, além, depois, e nous, né? Pensamento, intelecto. No seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento, mudar de ideia, né? Em retórica, é um artifício usado para retornar a uma afirmação feita para refazê-la em seguida, corrigindo-a, enfatizando-a ou atenuando-a. Em religião, no contexto da religião, significa arrependimento ou processo de conversão, tanto intelectual como moral e espiritual. É uma mudança contínua que começa a acontecer no momento em que o homem aceita a fé que lhe foi pregada. Então, o motivo dessa metanoia, mudança da mente, mudança de pensamento, é aprender a pensar segundo o que diz a sua fé. Pensar em uniformidade com os demais que já aderiram à fé há mais tempo. Em psicologia, segundo Carl Jung, denota um processo de reforma da psique como forma de autocura e uma proposta de explicação para o fenômeno do surto psicótico. Ao surto seguir-se-ia uma reconstrução psicológica positiva ou cura. Assim, a metanoia seria um processo potencialmente produtivo. Por essa razão, episódios psicóticos dos pacientes não deveriam ser necessariamente impedidos. Organização.
Peter Sand liga o conceito de metanoia à mudança organizacional, sendo uma das práticas que preconiza no âmbito da aprendizagem organizacional. Segundo o autor, para se proceder a uma mudança nas empresas, é necessário promover alterações nas mentes dos colaboradores. Caso isso não ocorra, mesmo havendo novas máquinas, ferramentas, novos softwares, etc., não se produz qualquer efeito inovador. Então nós vamos ficando com essa definição também de metanoia, né? E até um próximo hangout com outros temas e terminologias do nosso dia a dia, ok? Então, uma boa noite a todos e até o próximo hangout. Da palavra arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que, pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo os ruins que seus atos causaram para outras pessoas, ou o mal que acredite haver causado a algum ser, entidade sobrenatural em que creia. Essa sensibilização, a dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou, e como consequência, algum tipo de castigo, como uma autoflagelação, por exemplo, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Punição que pode realmente ou não vir a penar. O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências do remorso e também novo nascimento. Então vamos aí. Muito bem. Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Arrependimento é muitas das vezes expressado pelo termo desculpa, na origem. Olá, vamos para mais um Hangout com temas interessantes aí para o nosso conhecimento e abordagem cultural, ok? Vamos hoje falar sobre o que vem a ser arrependimento, arrependimento na teologia, metanoia